Boa tarde, meus amores. Na nossa aula de ciências, hoje vamos estar falando a respeito dos órgãos dos sentidos, certo? Preste atenção. Quando abrimos uma janela, logo ao amanhecer, após uma noite de sono, a forte luminosidade faz com que automaticamente nossos olhos eles se fechem em um movimento que não podemos evitar, ok? Então, o fato de percebermos os estímulos dos ambientes e nossa capacidade de reagir a eles contribuem a algumas das principais características que compartilhamos com os demais seres vivos, ok? Os sentidos do olfato, da gustação, do tato, da visão e da audição, eles desempenham um papel fundamental na percepção dos estímulos ambientais, sendo as vias de entrada de informações em nosso corpo, ok? Então, vamos estudar detalhadamente cada um dos sentidos, certo? Vamos falar hoje a respeito do olfato, da gustação e do tato, certo? Os sentidos do olfato e da gustação estão intimamente relacionados, certo? Em virtude especificamente das estruturas que possibilitam a percepção da presença de substâncias no ar e nos alimentos. Então, essas estruturas, elas são denominadas de quimiorreceptores, né? Eles recebem estímulos químicos e são enviados ao nosso cérebro, que por sua vez os interpreta como sensações de odor ou de gosto, ok? O olfato, né? Temos aí 3 imagens, né? Que nos lembra os odores, né? Se a gente muitas vezes, só em observar uma imagem de algum alimento, já vem, certo? A gente já tem algumas pessoas que já conseguem sentir o odor desses alimentos, né? Então, somos capazes de sentir mais de 6.000 odores diferentes. Muitos deles ficam fortemente gravados em nossa memória, especialmente por termos alguma relação emocional com eles. Não é raro que a percepção de alguns odores desencadeie uma série de emoções. Por exemplo, o cheiro de um perfume de uma pessoa querida pode trazer à mente todos os bons momentos que a gente passamos juntos, mas da mesma maneira que pode trazer os bons momentos, podem também lembrar, né, alguns odores, alguns cheiros, podem nos lembrar momentos ruins, certo? Como, por exemplo, quando a gente sente o odor do medicamento, né? Pode trazer essa sensação desagradável, né? O olfato, ele é responsável o órgão responsável pelo olfato é o nariz, certo? A gente estudamos ele no capítulo anterior, falamos a respeito do sistema respiratório. Foi que o nariz, ele apresenta uma estrutura interna que é chamada de cavidade nasal. E no interior dessa cavidade, em sua superfície maior, se encontram as células receptoras olfatórias, né? Que são os quimiorreceptores, ok? Os odores, eles são substâncias químicas que evaporam e flutuam no ar. Ao chegarem à cavidade nasal, essas substâncias, elas são dissolvidas no muco que é ali presente, estimulam os quimiorreceptores, que recebem esses estímulos químicos e os enviam ao cérebro para serem interpretados. Para isso, os estímulos químicos são transformados em impulsos nervosos e levados ao bulbo olfatório, região do cérebro que interpreta esse tipo de estímulo e está relacionada à memória olfatória, né? Por isso que a gente, por exemplo, a gente vê a imagem de uma tangerina, a gente já sente, certo? O cheiro da tangerina, porque já está ali na nossa memória olfativa, certo? O olfato, ele funciona como de uma forma particular dos diferentes animais. Eles apresentam características específicas conforme seu hábito de vida, ok? No caso de alguns animais carnívoros, o olfato costuma ser bastante apurado, como podemos perceber nos cães, certo? Segundo alguns cientistas, minutos após o nascimento, com os olhos e as orelhas ainda fechadas, filhotes
nascidos, eles conseguem, pelo fato, pelo faro, né, encontrar as mamas da mãe, ok? O pastor alemão, ele é um exemplo, né? Ele tem cerca de 50 vezes mais quimiorreceptores que os seres humanos. Então, por isso que eles são utilizados pela polícia para ajudar na localização de pessoas desaparecidas e também no rastreamento de substâncias ilícitas, certo? A gustação, né? Quando comemos, tanto o odor como o gosto dos alimentos, eles parecem-se e misturam-se, certo? Enquanto vamos mastigando, sentimos o cheiro do alimento no ar por meio de partículas de odor que atingem a cavidade nasal. A percepção do sabor ocorre, portanto, pela combinação do que percebemos do odor e do gosto dos alimentos, por intermédio das estruturas que recebem os estímulos da gustação. Quando ficamos resfriados, né? Acumula-se um muco na cavidade nasal, o que impede nossa percepção de odores. Como o olfato e a gustação estão proximadamente relacionados, a dificuldade de sentir o odor das coisas se reflete também na percepção do sabor dos alimentos, que ficam com gostos comprometidos, né? Para que o sentido da gustação esteja ativo, existem quimiorreceptores que eles são situados nas papilas da língua, né? Essas papilas, elas apresentam terminações nervosas que são chamadas de botões gustatórios, ok? Nos quais são capazes de detectar um número muito pequeno de sabores, se comparado à quantidade de odores que nós podemos distinguir, ok? Os sabores fundamentais identificados na gustação são eles: o doce, o salgado, o azedo, o amargo e o umami, certo? Que é aquele que significa sabores, ok? Os estímulos percebidos pelos botões gustatórios, ele é enviado na forma de impulso nervoso ao cérebro, que vai interpretar como sensação de gosto. Da mesma forma que ocorre no olfato, temos também memória gustatória. Então, nós temos tanto a memória olfatória, certo? A memória olfatória, como também temos a memória gustatória, certo? As sensações do olfato e da gustação podem ser parcial ou totalmente perdidas em indivíduos que sofreram alguma lesão nos nervos responsáveis pela condução dos impulsos associados a esses sentidos até o cérebro, ok? Vamos falar um pouquinho a respeito do tato, ok? O ser humano, ele apresenta altíssima sensibilidade na pele, havendo regiões mais sensíveis que outras. No entanto, de modo geral, somos seres capazes de identificar facilmente os estímulos de toque e de diferenciá-los. Nossas mãos, por exemplo, são extremamente sensíveis, permitindo sentir a textura e a forma dos objetos. O tato também possibilita o toque entre as pessoas, sendo uma importante forma de expressão que se refletem na maneira como os indivíduos se relacionam entre si. Os estímulos que chegam à pele são recebidos pelos chamados receptores sensoriais, que são formados por células nervosas e encontram-se nas terminações de nervos, ok? Depois de serem sentidos pela pele, os estímulos são enviados pelos nervos até o nosso cérebro ou até a medula espinal, no caso de um ato reflexo, certo? Onde serão interpretados e gerando as sensações de tato, certo? Assim como ocorre com o olfato e com a gustação, também desenvolvemos uma memória tátil, que vai nos permitir reconhecer objetos apenas ao
pegá-los, certo? Então, nós temos no tato a memória tátil, ok? Temos no olfato a memória olfativa e temos na gustação, né, a memória, né, gustatória também, certo? Então, temos aí em cada desses órgãos, nós temos as memórias. Aquelas pessoas que têm alguma deficiência, têm a deficiência física, são cegos, certo? Os tatos deles são mais apurados, certo? Porque eles ficam ali gravados na memória dele. Por exemplo, por exemplo, se a gente fechar os olhos, certo? Vendar nossos olhos e formos pegar no controle, certo? Então, ali já está na nossa memória, certo? Nossa memória tátil, que ali é um controle, então, automaticamente nós iremos descobrir que objeto é aquele ali, né? Que o objeto ali é um controle, porque ele já está na nossa memória tátil. É a mesma coisa da gente estarmos com os olhos vendados e ter ali algumas comidas, né? Alguns alimentos ali na nossa frente e vamos degustando. Então, se a gente já teve costume de comer aquele alimento ali, ao comer, por mais que a gente temos com os olhos fechados ou que a gente não esteja com o nariz entupido, certo? Ou que por mais que o nosso nariz também não esteja entupido, tanto nossa memória gustatória como a memória olfativa vai descobrir que alimento é aquele, porque a gente já tem costume de comer, certo? Então agora, galerinha, vamos resolver, né, a atividade na página 40, na página 41. Qualquer dúvida que vocês tenham, mande mensagem no PV, viu? Tchau, tchau.